Fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nessa aula vamos trabalhar com análise combinatória e probabilidade. O foco é aprender a contar possibilidades sem esquecer casos e sem contar o mesmo caso mais de uma vez, tá? Depois vamos usar essa contagem para quê? Para calcular probabilidades. Na capa aparecem 4 ideias que vão organizar a aula, tá? O princípio fundamental da contagem, o PFC, tá? Serve para quê? Serve para multiplicar escolhas sucessivas, tá? A permutação, ela aparece quando organizamos todos os elementos. A combinação aparece quando escolhemos grupos sem importar a ordem. E a probabilidade, ela aparece como razão entre casos favoráveis e casos possíveis. Podemos entender a aula de duas formas. Pela primeira forma, a análise combinatória, ela responde à pergunta: quantas possibilidades existem? Pela segunda forma, a probabilidade responde à pergunta: qual é a chance de uma dessas possibilidades acontecer? Então, antes de calcular a probabilidade, nós precisamos contar corretamente. Uma ideia importante para a prova é observar a palavra-chave do enunciado, tá? Se o problema fala em senha, fila, pódio, ordem de chegada, a ordem geralmente importa, tá? Agora, se ele fala em comissão, grupo, equipe, sem cargos diferentes, sem hierarquia, então a ordem não vai importar, tá? Essa diferença, ela muda completamente o cálculo. Durante a aula, nós vamos resolver questões no estilo da revisão da FGV, tá? Sempre lendo o comando, separando as informações, escolhendo estratégia e fazendo os cálculos manualmente, linha por linha, tá bom? Vamos lá então. Nesse slide temos os objetivos da aula. Ao final, o candidato precisa usar o princípio fundamental da contagem, diferenciar permutações, arranjos e combinações, identificar quando a ordem importa, construir laços amostrais e calcular probabilidades simples e complementares. A ideia central é contar bem. Aliás, a ideia central é que contar bem é o primeiro passo para calcular a probabilidade. Se o total de casos possíveis estiver errado, a probabilidade também ficará errada. Se o número de casos favoráveis estiver errado, a resposta também ficará errada. Portanto, probabilidade depende de boa contagem. A pergunta-chave da aula é: a ordem dos elementos muda o resultado? Se a resposta for sim, nós pensamos em arranjo, permutação, senha, pódio ou fila. Se a resposta for não, nós pensamos em combinação, grupo ou comissão. Tá? Nós podemos explicar essa diferença de duas maneiras. Primeira, em um pódio, a Ana em primeiro e o Bruno em segundo é diferente do Bruno em primeiro e a Ana em segundo. Então a ordem muda o resultado. Segundo, em uma comissão formada por Ana e Bruno, a Ana e Bruno é a mesma comissão. Bruno e Ana é a mesma comissão. Tá? Então a ordem não muda o resultado. Na prova, antes de aplicar qualquer forma, leia o comando, identifique se há repetição, se há ordem, se todos os elementos são usados ou se apenas alguns são escolhidos. Essa leitura, ela evita o erro mais comum em combinatória, que é aplicar uma fórmula correta em uma situação errada. Tá bom? Esse slide, ele mostra por que a análise combinatória e probabilidade aparecem em diferentes áreas de exatas. Em matemática, aparecem senhas, filas, agrupamentos, sorteios, jogos, tabelas. Em física, podem aparecer quando analisamos possibilidades de eventos experimentais ou incertezas. Em química, pode aparecer em combinações de condições experimentais, amostras, frequências, tá? O roteiro da aula, ele vai seguir essa sequência lógica, tá? O roteiro da aula, ele vai seguir uma sequência lógica, tá? Primeiro, o princípio fundamental da contagem, tá? Depois permutação, em seguida arranjos e combinações e depois espaço amostral e probabilidade. Por fim, probabilidade complementar e estratégias para a prova, tá? Essa ordem ela é importante porque a combinatória ela vem antes da probabilidade. Então, em muitos problemas, a dificuldade não está na fração final, mas na contagem do numerador e do denominador. Tá? Então, o numerador representa os casos favoráveis, o denominador representa todos os casos possíveis, tá? Igual uma fração, por exemplo, né? Você tem 25%,
né? 25 é a parte do numerador, e o 100%, que representa o todo, é o 100, que é a parte do denominador, tá? Só estou fazendo uma analogia aqui para a gente entender melhor, tá? Dito de outra maneira, a aula ela vai treinar duas perguntas. A primeira pergunta é: quantos casos existem? A segunda pergunta é: desses casos, quantos atendem ao problema, né? Ao que o problema pediu de fato, tá? Então a probabilidade ela nasce exatamente dessa comparação. Então, o objetivo não é decorar muitas fórmulas, mas saber reconhecer a estrutura do problema, tá? A prova tende a cobrar leitura, interpretação, organização dos casos e cuidado com distratores, tá? Bom, nesse resumo, organizamos as principais estruturas de contagem e probabilidade, tá? O princípio fundamental da contagem ele é usado quando as escolhas acontecem em etapas, tá? Então, você tem várias etapas e na medida que passam essas etapas, você vai fazendo as escolhas, tá? Se uma senha tem uma letra, depois outra letra e depois um número, cada posição é uma etapa, tá? O total ele é obtido multiplicando as possibilidades de cada etapa, tá? Se você tem um número de 0 a 9, então você tem 10 possibilidades, tá certo? Você tem uma letra, né, que é o alfabeto todo, você tem 26 possibilidades, por exemplo, tá? Então, a permutação ela é usada quando todos os elementos entram na organização, tá? E apenas a ordem muda. Então, por exemplo, organizar 5 livros diferentes em uma prateleira. Todos os livros serão usados. E a pergunta é em quantas ordens eles podem aparecer. O arranjo ele aparece quando escolhemos parte dos elementos em ordem. E a ordem importa, tá? Um exemplo é distribuir ouro, prata e bronze entre atletas, tá? Nem todos recebem medalha, mas a ordem muda o resultado. A combinação ela aparece quando escolhemos parte dos elementos e a ordem não importa. Tá? Então, exemplo é formar uma comissão sem cargos diferentes, né? Um grupo de pessoas ali. Tá? Nesse caso, Ana, Bruno, Carla formam o mesmo grupo, independentemente da ordem em que os nomes estão escritos. Tá? Por fim, a probabilidade simples ela compara casos favoráveis com casos possíveis. Tá? Quando todos os casos têm a mesma chance, usamos P de A é igual a N de A dividido por N de ômega. Tá? Em palavras, probabilidade é o número de casos que interessam dividido pelo número total de casos. Tá? Beleza? Ótimo, vamos em frente então. Agora começamos com o princípio fundamental de contagem, tá? Agora, nós começamos com o princípio fundamental da contagem. Quando uma escolha é feita em etapas sucessivas, nós multiplicamos as possibilidades de cada etapa. Por exemplo, se uma senha tem várias posições, cada posição representa uma decisão. Então, podemos entender o princípio fundamental de duas formas. Pela primeira forma, ela é uma regra de multiplicação. Se há 4 escolhas para a primeira etapa e 3 escolhas para a segunda etapa, então há 4 vezes 3 possibilidades para as duas etapas juntas. Tá? Pela segunda forma, ele é uma árvore de possibilidades resumidas. Tá? Cada escolha inicial abre vários caminhos e cada caminho se ramifica novamente. A ideia de multiplicar aparece por quê? Porque cada possibilidade da primeira etapa pode ser combinada com cada possibilidade da segunda etapa. Tá? Então, se depois houver uma terceira etapa, cada combinação anterior pode se combinar com as opções da terceira etapa. Tá? Então, o cuidado principal é verificar se há repetição permitida ou proibida. Se a repetição é permitida, o número de opções pode permanecer o mesmo em uma etapa posterior. Se a repetição é proibida, o número de opções vai diminuir, tá certo? Então, o número que já foi escolhido, ele não vai aparecer novamente,
tá? Um número, uma letra, um símbolo qualquer, tá bom? Na prova, toda vez que aparecer senha, placa, código, sequência de escolhas ou etapas sucessivas, pense primeiro no princípio fundamental da contagem, tá bom? Beleza, vamos em frente então. Vamos resolver nossa primeira questão de hoje. O enunciado ele diz que uma senha deve ser formada por duas letras distintas escolhidas entre A, B, C, D, seguidas de três algarismos de 0 a 9. Tá? Os algarismos podem se repetir. Tá? O primeiro passo é traduzir a senha em posições. Tá? Nós temos 5 posições, né? Primeira letra, segunda letra, primeiro algarismo, segundo algarismo e terceiro algarismo. Tá? Como as escolhas acontecem em sequência, o princípio fundamental da contagem ele é adequado. Por quê? Porque agora nós precisamos observar duas condições diferentes. Tá? Então, o princípio é adequado porque é o que a gente viu no último slide. Tá? Agora a gente precisa observar duas condições diferentes. Tá? As letras são distintas, então a segunda letra não pode repetir a primeira, tá? Já os algarismos, eles podem se repetir. Então, cada posição numérica continua tendo 10 possibilidades, tá? Então, dito de outra maneira, a regra muda dentro do mesmo problema. Na parte das letras, há restrição de repetição, tá? E na parte dos algarismos, não há restrição de repetição. Então, se o candidato tratar tudo como repetição permitida ou tudo como repetição proibida, ele vai cair em um distrator. Tá? No próximo slide, vamos organizar as 5 etapas e multiplicar os valores manualmente, tá? Para a gente ver qual que é o resultado, beleza? Então tá. Opa, peraí. Então, por exemplo, a senha tem 5 posições. Letra, letra, algarismo, algarismo, algarismo. A primeira letra há 4 opções, A, B, C, D. Tá? A segunda letra ela não pode repetir a primeira, então restam 3 opções. Tá? Para o primeiro algarismo, nós temos 10 opções, de 0 a 9. Tá? Como os algarismos podem se repetir, o segundo algarismo também tem 10 opções. Tá? Então, pelo mesmo motivo, o terceiro algarismo também tem 10 opções, e assim sucessivamente. Tá? Pelo princípio fundamental de contagem, nós multiplicamos as etapas. Tá? Então, vai ficar 4 vezes 3, né, que são as letras, né? Então 4 letras, depois 3 letras, vezes 10, vezes 10, vezes 10, tá? Isso é igual ao quê? Igual 4 vezes 3 igual a 12, 10 vezes 10 vezes 10 igual a 1000, 12 vezes 1000 é igual a 12.000. Portanto, podem ser formadas 12.000 senhas com essa combinação de letras e números, tá? Então, portanto, alternativa D. Beleza? Vamos agora para permutação, tá? Permutar significa reorganizar todos os elementos disponíveis em diferentes ordens, tá? Se temos 3 letras, A, B, C, vamos usar as 3, né? Vamos usar aliás, se temos 3 letras disponíveis e vamos usar as 3, a pergunta é quantas ordens diferentes podemos formar? A fórmula da permutação de n elementos diferentes é n fatorial, tá? Então, esse n exclamação nós lemos como n fatorial, tá? O fatorial é uma multiplicação decrescente, tá? Então, ele funciona assim, n vezes entre parênteses, n menos 1 vezes n menos 2 até chegar em 1. Tá? Nós podemos entender a permutação de duas maneiras. Pela primeira maneira, é uma fila. Todos entram na fila, mas a ordem pode mudar. Pela segunda, é uma sequência, tá? Uma sequência de posições. Então, para a primeira posição, há n escolhas. Depois resta uma a menos. Depois outra a menos, até sobrar sobrar uma escolha,
por exemplo, né? Que é quando a gente chega no fatorial de 1, tá? No exemplo ABC, nós temos 3 fatorial, então 3 vezes 2 vezes 1, tá? Então, é igual a 6. As 6 possibilidades são ABC, ACB, BAC, BCA, CAB e CBA, tá? A pergunta da prova, ela costuma dar pistas, organizar, colocar em ordem, dispor na prateleira, formar fila, ordenar todos, tá? Essas expressões, elas indicam permutação quando os elementos são usados, tá? Beleza? Então, vamos resolver essa segunda questão aqui, que diz que tem 5 livros diferentes, serão colocados em uma prateleira, um ao lado do outro. A pergunta é de quantas maneiras distintas esses livros podem ser organizados, tá? A expressão livros diferentes, ela é importante, tá? Como os livros são diferentes, trocar a posição de 2 livros gera uma organização diferente. A expressão serão colocados em uma prateleira indica a ordem linear, tá? Então, aqui os 5 livros serão usados. Não estamos escolhendo apenas alguns livros. Também não estamos formando um grupo sem ordem. Estamos organizando todos em uma posição, cada um em posições diferentes, tá? Ou seja, temos uma permutação de 5 elementos. No próximo slide, vamos resolver tanto pela ideia de posições, quanto pela fórmula do fatorial, para deixar clara a origem do cálculo, tá? Vamos lá, então. Tentem fazer aí, se não conseguirem fazer, vocês veem a resposta. Bom, vamos lá então. Temos 5 livros diferentes e todos serão colocados na prateleira. Como todos os elementos serão usados, trata-se de uma permutação, tá? Para a primeira posição, há 5 escolhas possíveis. Depois de escolher o primeiro livro, restam 4 opções para a segunda posição. Por quê? Porque um livro já foi escolhido, certo? Então, para a terceira opção, restam 3 opções. Por quê? Porque 2 livros já foram escolhidos, tá? Para a quarta posição, restam 2 opções. Por quê? Porque 3 opções já foram escolhidas. Tá? E para a última posição resta uma posição. Por quê? Porque todas as outras 4 já foram escolhidas. Tá? Então eu vou fazer o 5 fatorial. São 5 livros diferentes e todos serão colocados na prateleira. Então eu vou fazer o 5 fatorial, que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Tá? Usando aquela formulazinha que eu mostrei nos slides anteriores, né? Então eu tenho lá o 5, depois eu tenho menos 1, que é 4, depois eu tenho menos 1, que é 3, depois eu tenho menos 1, que é 2, depois eu tenho menos 1, que é 1, tá? Então, 5 vezes 4 é 20, vezes 3, 60, vezes 2, 120, vezes 1, 120, tá? Então, há 120 maneiras de organizar esses livros. Nossa, poxa vida, 5 livros eu posso organizar de 120 maneiras? Pois imagine você combinando essas maneiras todas manualmente, né? E aqui a gente está falando só de 5 livros, tá? Imagine a infinidade de possibilidades quando você tem em uma biblioteca inteira ou uma seção inteira, tá? Então, portanto, a alternativa D é a alternativa correta, tá? Agora chegamos a uma das diferenças mais importantes da aula, arranjo e combinações. Nos 2 casos, nós escolhemos parte dos elementos, né? A diferença está na ordem. No arranjo, a ordem importa. Por exemplo, um pódio com primeiro, segundo e terceiro lugares, os mesmos 3 atletas em posições diferentes, eles formam resultados diferentes. Na combinação, a ordem não importa. Por exemplo, em uma comissão de 3 pessoas, sem cargos diferentes, a escolha de Bruno, Ana e Carla, ou Carla, Bruno e Ana, é o mesmo, né? É o mesmo, né? É um grupo formado, não tem hierarquia dentro desse grupo, tá? Então, o grupo é o mesmo. Então, podemos explicar de outra forma. O arranjo ele responde a uma escolha com posições. Essas posições estão identificadas. Então, por exemplo, o primeiro lugar, uma senha, um cargo, uma ordem de apresentação. A combinação, ela responde a uma escolha de grupo, tá? Comissão, equipe, subconjunto,
seleção sem função específica. As fórmulas do slide são o quê? São A de NP é igual a N fatorial dividido por fatorial de N menos P. Tá? Para arranjo, eu tenho C de NP é igual a N fatorial dividido por P fatorial vezes NP fatorial. Tá? Formulazinha complicada, né? Então, nesse caso, essa última fórmula é para combinação, tá? Então, o P fatorial, no denominador da combinação, ele serve justamente para eliminar as repetições causadas pela ordem, tá bom? Vamos fazer uns exercícios aqui para testar nossos conhecimentos, tá? Então, a terceira questão, ela diz o seguinte: 8 professores estão disponíveis para formar uma comissão de 3 professores. O enunciado informa que não há cargos diferentes nessa comissão. Então, a informação não há cargos diferentes, ela é decisiva e significa que a ordem dos nomes não altera o resultado. Uma comissão formada por professores ABC é a mesma comissão formada por professores CBA. Então, não devemos usar arranjo. Se usássemos arranjo, estaríamos contando o mesmo grupo várias vezes, como se houvesse presidente, vice, relator e tal, né? Mas o enunciado não apresenta cargos. Aqui, aliás, você tem um cargo só que é professor, todo mundo é professor, tá? Aqui devemos usar combinação, ou seja, escolher 3 entre 8 sem ordem, tá? E fazer as contas, tá? No próximo slide nós vamos aplicar a fórmula e também simplificar o cálculo manualmente, tá? Para a gente enxergar como que fica isso. Tá? Então, por exemplo, devemos escolher 3 professores entre 8 disponíveis. A comissão não possui cargos diferentes, como presidente, vice ou relator. Então, logo a ordem dos nomes não altera o resultado. Quando escolhemos um grupo sem ordem, usamos combinação, tá? Então, a combinação é 8 de 3, ou seja, eu tenho 8 disponíveis e vou escolher 3. Então, eu vou aplicar aquela fórmula que nós vimos no penúltimo slide, ou seja, 8 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 8 menos 3 fatorial, tá? Então, como é que fica? Fica C de 8, 3 é igual a 8 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 5 fatorial, tá? De onde saiu esse 5 fatorial? Saiu aqui do 8 menos 3, tá? Esse 8 menos 3 virou 5 fatorial. Beleza, vamos em frente. Cancelando o 5, por quê? Porque eu tenho 5 fatorial. Eu tenho 5 fatorial em cima. Eu tenho 5 fatorial em cima e tenho 5 fatorial embaixo, né? Então, eu não preciso calcular eles 2 vezes, tá? Então, eu posso simplificar isso, tá? Então, eu cancelo o 5 fatorial, sobra o C, 8, 3, que é igual a 8 vezes 7 vezes 6. Beleza. Eu não preciso calcular o 5 em diante. Por quê? Porque embaixo eu também não vou calcular do 5 em diante, tá? Então, embaixo eu tenho 3 vezes 2 vezes 1, tá? Então, eu tenho 8 vezes 7, 56. 56 vezes 6 igual a 336, tá bom? Então, 336 dividido por 6 é igual a 56, tá? Beleza? Portanto, alternativa C, tá bom? Vamos em frente então, galera. Agora, em uma competição com 8 atletas, em que serão distribuídas medalhas de ouro, prata e bronze, um atleta ele não pode receber mais de uma medalha, obviamente, tá? De uma mesma competição, tá? Então, aqui a ordem importa. O mesmo conjunto de atletas, de 3 atletas, ele pode gerar resultados diferentes dependendo de quem recebe ouro, quem recebe prata e quem recebe bronze. Por exemplo, se Ana recebe ouro e Bruno recebe prata, isso é diferente de Bruno receber ouro e Ana receber prata. Então, a posição no pódio, ela muda. Agora, nós podemos resolver como arranjo, tá? Eu tenho 8 atletas, tomamos 3 a 3, tá? Ou diretamente pelo princípio fundamental da contagem, tá? Escolher ouro, depois prata, depois bronze,
tá? Então, no próximo slide a gente vai usar o princípio fundamental, né? Vamos usar o princípio fundamental. Por quê? Porque ele deixa a lógica mais visível, evita aplicar fórmulas sem interpretar o enunciado, tá bom? Vamos lá então, ver como é que fica. Tentem fazer antes, se não der certo, voltem aqui e vejam o resultado, tá? Então, beleza, tem 8 atletas, 3 posições diferentes, ouro, prata e bronze. A ordem importa por quê? Porque receber ouro é diferente de receber prata, tá? Então, para a medalha de ouro, há 8 possibilidades. Depois que o campeão é escolhido, restam 7 atletas, porque eu já tirei um que recebeu ouro, tá? Depois da prata, são 6 atletas, por quê? Porque eu já tirei 2, um que recebeu prata e um que recebeu o ouro, tá? Pelo princípio fundamental da contagem, nós multiplicamos as escolhas. Então, 8 vezes 7 vezes 6, tá? 8 vezes 7 é 56. 56 vezes 6, eu posso fazer 56 vezes 3, depois 168 vezes 2, que vai dar 336, tá? Portanto, o pódio ele pode ser formado de 336 maneiras. Olha quantas possibilidades, né? Portanto, a alternativa D, beleza? Ótimo. Agora, entramos na parte de probabilidade. O espaço amostral, representado pela letra grega ômega, tá? Essa letra grega aqui, chama ômega, tá? O espaço amostral é representado por essa letra grega, tá? É o que? É o conjunto de todos os resultados possíveis de uma situação aleatória. O evento A, tá, que nós temos aqui, é o conjunto dos resultados que atendem à condição pedida no problema. Por exemplo, ao alcançar um dado, o espaço amostral é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se o evento for sair número par, então o evento é 2, 4, 6. Tá? Quando os resultados são equiprováveis, ou seja, tem a mesma chance de ocorrer, nós usamos P é igual a N de A dividido por N de ômega. O N de A é o número de casos favoráveis. O N de ômega é o número total de casos possíveis. Tá? Então, podemos entender a probabilidade de duas formas. Pela primeira, ela é uma fração, tá? A parte sobre o total. Tá? Lembra que eu dei esse exemplo no começo da aula? Então, pela segunda, ela é uma comparação, quantos resultados interessam em relação a todos os resultados possíveis. O cuidado é não confundir espaço amostral com evento. O evento amostral é o conjunto completo, tá? O evento é apenas parte que satisfaz a condição problema, beleza? Então vamos lá. A quinta questão ela apresenta uma urna com 5 bolas azuis, 3 bolas vermelhas e 2 bolas verdes. Uma bola é retirada ao acaso. A pergunta qual que é a probabilidade de a bola retirada não ser vermelha? Tá? O comando não ser vermelha, ele merece atenção. Ele não pede a probabilidade de ser vermelha, ele pede o contrário. Então, qualquer bola que não seja vermelha serve. Então, os casos favoráveis são as bolas azuis e as bolas verdes. As bolas vermelhas ficam fora do evento pedido. O total de casos possíveis é o total de bolas da urna, tá? Então podemos resolver de duas maneiras. A primeira é contar diretamente as bolas que não são vermelhas. A segunda é usar complemento, tá? Calcular a probabilidade de ser vermelha e subtrair 1, tá? No próximo slide vamos seguir pela contagem direta, que é mais simples de se entender nesse caso, tá? Tentem fazer aí, se não conseguirem fazer, voltem aqui, que a solução está aqui disponível para vocês, tá bom? Beleza, vamos lá. A urna, ela possui 5 bolas azuis, 3 bolas vermelhas e 2 verdes, tá? Primeiro, contamos todas as bolas, tá? Eu tenho 10 bolas, tá certo? O evento pedido é a bola não ser vermelha, tá? Então, as bolas que não são vermelhas são azuis e verdes, tá? Então, casos favoráveis são 5 azuis e 2 verdes, 7 bolas. A probabilidade é casos favoráveis divididos pelo total de casos possíveis, tá? P não vermelha é igual a 7 dividido por
10, tá? Como 7 dividido por 10 corresponde a 7 casos favoráveis em 10 possíveis, a resposta é 7 décimos, tá? Então, portanto, a alternativa é D, tá? Eu poderia responder isso em decimal? Poderia, seria 0,7, tá? Beleza, se tivesse essa opção, obviamente, tá? Vamos lá. Agora vamos estudar probabilidade complementar. Às vezes é mais fácil calcular o contrário do evento pedido do que calcular o evento diretamente. O evento A é o que o problema pede diretamente. O complemento de A representa A elevado a C, tá? É esse A com esse Czinho em cima, tá? Esse A com esse Czinho em cima, tá? Então, o que representa o AC? É tudo que está no espaço amostral que não pertence ao evento A. Tá? Nós já vimos isso em outras aulas, né? Por exemplo, você tem lá um retângulo e um círculo dentro, né? O círculo representa A. Você quer saber o que tem fora do círculo, né? Ou seja, dentro do retângulo subtraindo o círculo, né? Então, você faria aquela relação fundamental, né? Que é P de A mais P de A C menos igual a 1, tá? Isso significa que a probabilidade de um evento acontecer mais a probabilidade dele não acontecer soma 100% do espaço amostral. Então, nós podemos explicar isso de duas maneiras. Pela primeira, o espaço amostral é dividido em duas partes, o evento e o seu complemento. Pela segunda, se algo tem 20% de chance de acontecer, então tem 80% de chance de não acontecer, desde que as duas possibilidades cubram todo o espaço amostral. A expressão pelo menos 1 costuma indicar uso de complemento, tá? Em vez de contar um ou mais, muitas vezes nós contamos nenhum e subtraímos de 1, tá? Essa estratégia evita listas longas e reduz as probabilidades de erros, tá? A sexta questão, ela diz que dois dados comuns e honestos, né? Ou seja, são dados não enviesados, são lançados simultaneamente, tá? A pergunta é a probabilidade de a soma dos resultados não ser igual a 7. Então, o primeiro passo é contar o total de resultados possíveis. Como cada dado tem 6 faces e os dados são lançados juntos, o total é 6 vezes 6, 36 resultados ordenados. A palavra não indica que podemos usar o complemento. Aliás, a palavra não aqui, ela indica que não podemos usar o complemento, tá? Então, o evento pedido é a soma não ser 7, tá? Então, o complemento é a soma ser exatamente 7, tá? Então, é mais fácil contar as partes iguais a 7 do que listar todas as somas diferentes de 7. Por isso, nós vamos calcular P de soma 7 e depois fazer 1 menos P de soma 7, tá? No próximo slide, nós vamos listar os pares ordenados que somam 7 e calcular a probabilidade complementar, tá bom? Vamos lá, então? Então, ao lançar dois dados, cada dado tem 6 possibilidades, tá? Pelo princípio fundamental da contagem, o total é de 6 vezes 6, que é 36 resultados possíveis, tá? Nós queremos a soma, nós queremos que a soma não seja 7, tá? Então, o complemento é a soma ser exatamente 7, tá? Então, as combinações ordenadas com soma 7 são 1, 6, 2, 5, 3, 4, 4, 3, 5, 2 e 6, 1, tá? Logo, há 6 resultados favoráveis ao complemento. Então, P soma 7 é igual a 6,36, que é igual a 1 sexto, tá? P soma não 7 é igual a 1 menos 1 sexto é igual a 5 sexto, tá? Portanto, a probabilidade perdida é de 5 sextos, que é a alternativa D, tá bom?
Agora, esse slide ele apresenta formas de organizar casos. Tá? Em combinatória e probabilidade, muitos erros acontecem por quê? Porque a pessoa tenta contar mentalmente e esquece possibilidades ou conta casos repetidos. Tá? A tabela é útil quando duas variáveis independentes se cruzam. Se, por exemplo, no lançamento de dois dados, uma linha pode representar o primeiro dado e uma coluna pode representar o segundo dado, é, então você tem uma tabela, né? Então a árvore é útil, isso é a tabela, né? Então você tem linha e coluna, tá? E aí você tem a árvore. A árvore é útil quando as escolhas ocorrem em sequência, tá? Então, imagine uma árvore, de fato, uma árvore genealógica, por exemplo, né? Ela é útil quando as escolhas ocorrem em sequência, né? Então, ela mostra ramificações. Primeiro uma escolha, depois outra escolha, depois outra. Isso ajuda especialmente quando há ou não sobre reposição, tá? Então a lista organizada ela é útil quando o número de casos é pequeno, mas precisa ter critério. Por exemplo, listar partes que somam 7 em dois dados exige observar todas as possibilidades sem pular nenhuma delas. A sequência do slide ela resume o processo. Tá? Então a gente tem a situação, a organização dos casos, a contagem das probabilidades e, por fim, a interpretação. Em outras palavras, antes de calcular, organize o problema. Tá? A organização é parte da solução. Beleza? Ótimo. Vamos lá então. Estratégias para prova. Estratégias para prova. Tá? Esse slide organiza uma estratégia para resolver questões de contagem e probabilidade com segurança. Tá? O primeiro passo é ler o comando, identificar se a questão pede número de possibilidades ou probabilidade. Tá? Se a questão pede número de possibilidades, a resposta será uma contagem. Se pede probabilidade, a resposta geralmente será uma função, uma fração, porcentagem ou razão. Tá? Então, possibilidades são contagens. Eu tenho 1000 possibilidades. Tá? Probabilidade, tá? É uma fração, é uma porcentagem ou uma razão. É um número que geralmente vai de 0 a 1. Tá? O segundo passo é verificar se a ordem importa. Senha, código, fila e cargo normalmente indicam ordem importante. Tá? Comissão, grupo, equipe sem cargos normalmente indicam o que? Indicam ordem, que a ordem é irrelevante. O terceiro passo é observar se há repetição. Em senhas, por exemplo, o número, o enunciado pode permitir ou proibir repetição de letras ou algoritmos. Algarismos, tá? Não algoritmos, tá? Tô confundindo com algoritmo. Essa informação ela altera o número de opções em cada etapa, tá? O quarto passo é separar o total de casos possíveis e casos favoráveis, tá? O total fica no denominador, tá? No denominador da probabilidade. Os casos favoráveis ficam em cima, no numerador, tá? O quinto passo é verificar se o complemento facilita. Se o problema usa expressões como não, pelo menos um ou nenhum, a probabilidade complementar pode ser mais rápida, tá? Agora vamos revisar alguns erros comuns. O primeiro erro é usar combinação quando a ordem importa. Isso acontece em pódio, senha, fila ou cargos diferentes. Nesses casos, trocar a ordem muda o resultado. O segundo erro é usar arranjo quando a ordem não importa. Isso faz o candidato contar a mesma comissão várias vezes. Tá? Se as vagas têm a mesma função, geralmente é combinação. O terceiro erro é esquecer se a repetição é permitida ou proibida. Se a repetição é proibida, o número de opções diminui a cada escolha. Se a repetição é permitida, o número de opções pode permanecer o mesmo. Tá? O quarto erro
é confundir casos favoráveis com o total de casos possíveis. Em probabilidade, o total vai no denominador e o evento pedido vai no numerador. O quinto erro é não simplificar ou interpretar a fração, tá? Às vezes, a alternativa aparece como 5/6, mas o candidato encontrou 30 sobre 36, tá? As duas frações, elas são equivalentes, tá? 30 sobre 36 é a mesma coisa que 5/6, tá? Então, é preciso simplificar ou reconhecer equivalências, tá? Como a prova não permite calculadora, faça as multiplicações e divisões em etapas verificáveis. Isso reduz os erros de conta e ajuda a conferir o raciocínio, tá bom? Beleza, vamos fechar a aula então com uma questão curta, tá? 4 alunos, a Ana, Bruno, Carla e Diego, disputarão 2 vagas para representar a turma em uma reunião. As 2 vagas têm a mesma função. Então, a expressão as 2 vagas têm a mesma função é a informação principal, tá? Isso significa que não existe primeira vaga e segunda vaga com painéis diferentes. Portanto, a ordem não importa. Se Bruno e Ana forem escolhidos, isso é o mesmo que Ana e Bruno, tá? Bruno e Ana, Ana e Bruno é a mesma coisa, tá? O grupo é o mesmo. Logo, nós devemos usar combinação e não arranjo, tá? Beleza, aplicando a fórmula, nós temos C de 4 e 2 é igual a 4 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 2 fatorial. Isso simplifica, tá? 4 vezes 3 dividido por 2 vezes 1, tá? O numerador é 12 e o denominador é 2, tá? Então, 12 dividido por 2 é igual a 6. Portanto, os representantes podem ser escolhidos de 6 maneiras diferentes, tá? A alternativa correta é a alternativa B. Ou seja, dito de outra forma, os pares possíveis são Bruna Ana, Ana Carlo, Ana Diego, Bruno Carla, Bruna Diego e Carla Diego, tá? São 6 pares, correto? Beleza, então, vamos sintetizar a aula? Então, vamos lá. O princípio fundamental da contagem multiplica escolhas sucessivas. Ele aparece em senhas, códigos, sequências de etapas e situações em que a decisão vem depois da outra. A permutação organiza todos os elementos disponíveis. O arranjo escolhe parte dos elementos quando a ordem importa, tá? Então, a combinação parte dos elementos quando a ordem não importa, tá? A probabilidade, em probabilidade, nós precisamos separar espaço amostral e evento. O espaço amostral reúne todos os resultados possíveis. O evento reúne os resultados que atendem ao comando do problema. Quando os resultados são equiprováveis, nós usamos P de A é igual a N de A dividido por N de ômega. A probabilidade complementar é útil quando o contrário do evento é mais fácil de encontrar. Em vez de contar diretamente não acontecer, nós podemos contar acontecer e subtrair 1, tá? Então, a conexão com a próxima aula será estatística, gráficos e tabelas, tá? Vamos sair da contagem de possibilidades e entrar na leitura de dados, média, mediana, moda, amplitude e variação, além de desvio padrão e comparação de distribuições, tá? Para revisar essa aula, recomendo treinar sempre a mesma pergunta inicial. A ordem importa ou não importa, tá? Essa decisão resolve grande parte das questões de análise combinatória, tá bom, pessoal? Dúvidas, sugestões, coloquem nos comentários. Aguardo vocês na próxima aula. Até mais.